Olá, espero encontrá-los bem. O tema dessa semana é sobre nutrição microbiana e a influência da composição do meio sobre a produtividade nos processos fermentativos. Então, para a condução dessa aula, eu optei hoje, como é uma aula de introdução sobre o tema, utilizar um caso específico para mostrar para vocês como a modificação do meio pode trazer benefícios para a produtividade. Só que antes de começar, a gente tem que relembrar um pouquinho o que a gente aprendeu lá na engenharia bioquímica de como se faz para definir o meio de cultivo. Então, a gente tem que lembrar que a maior parte dos micro-organismos, o que eles requerem no meio de cultivo? Uma fonte de carbono, uma fonte de fósforo, uma fonte de enxofre e também fontes de nitrogênio. Claro que, dependendo do tipo de microorganismo, essas exigências nutricionais, elas mudam. Então, o que nós temos que fazer? Sempre investigar quais são as necessidades nutricionais do microorganismo, mas lembrando, com foco naquilo que a gente quer produzir, seja a propagação de células, seja a obtenção do bioproduto. Como nós já tivemos uma aula a respeito do metabolismo microbiano, onde vocês viram um pouquinho mais a fundo sobre modulação do processo, então vocês viram que para algumas experiências, alguns aspectos, é interessante que no primeiro momento a gente invista na produção celular. Então, nesse momento, o tipo de meio que se requer é um. Agora, se o bioproduto que nós estamos desenvolvendo, ele não está atrelado ao desenvolvimento celular, o que precisa? Tem uma segunda etapa nesse processo, com modificação das condições do meio, para que esse bioproduto seja acumulado no fermentador. Então, esses aspectos da definição do melhor meio de cultura não é necessariamente como a visão que a gente tinha lá na microbiologia de alimentos, onde o meio ideal faz com que o microorganismo se multiplique o mais rápido possível, porque o que a gente quer é realizar uma contagem. Não, aqui depende muito do objetivo, e esse objetivo também está atrelado ao tipo de microorganismo. Por quê? Porque um meio que se adequou completamente a um determinado microorganismo estudado por um autor ou utilizado por uma empresa, não necessariamente vai ser o tipo de meio de cultivo que vai se adaptar a uma nova realidade. Nós também temos que lembrar que, desculpa, nós também temos que lembrar que quando se trabalha com meio de cultura, sempre se quer reduzir o custo do meio para que o bioproduto não seja tão caro. E as alternativas normalmente são a utilização de rejeitos industriais. Então, a gente tem que lembrar de mais uma questão. A gente tem que lembrar que esses rejeitos industriais, eles têm que estar disponíveis no local onde aquele trabalho é desenvolvido. Ou seja, por isso que diversos trabalhos precisam ser desenvolvidos para dar uma luz a respeito de qual o melhor meio de cultivo para aquele processo. Por quê? Porque se numa região estudou, por exemplo, o resíduo de carambola, na região que não produz essa fruta, o meio de cultivo não vai ser possível ser obtido. Por quê? Porque o transporte desse rejeito da região produtora até a região onde se deseja utilizar aumenta muito o custo do processo. Então, é interessante que, além de tudo, o meio de cultivo tenha como opção a utilização de um rejeito industrial que vai ser obtido localmente. Tá? Então, dentro desse contexto, o que a gente tem que lembrar? Também a possibilidade da utilização de meios mínimos e também de meios complexos. Então, ainda hoje, existe produção utilizando meios complexos. Por agregado alto, porque eles são destinados para produtos específicos. Agora, se a gente quiser ampliar o leque, popularizar aquela produção, né? Então diminuir os custos daquela produção para que se tenha outras aplicabilidades desse produto que está sendo produzido, tem que se investir na redução do custo do meio de cultura. Tá? Então, para isso, é exigido muita pesquisa.
Então, como exemplo para a aula de hoje, eu vou utilizar a base de um resumo que foi produzido para o IPEA, do projeto que nós viemos desenvolvendo no curso sobre obtenção de celulose microbiana. É claro que eu aprofundei um pouquinho mais a pesquisa, né? Então eu trouxe dados de artigos para vocês, para que vocês possam ir acompanhando junto comigo a respeito dessas modificações do meio de cultura e sobre ganhos que a gente pode adquirir com essas modificações. Aqui suscitando somente alguns aspectos, tá? Então, a figura que eu acredito, não me lembro se eu já mostrei essa figura para vocês, essa figura de uma celulose microbiana, que foi obtida dentro de um projeto de pesquisa que está ocorrendo no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, onde eu oriento essa mestranda, já branqueado, tá? Então, o que a gente tem aqui? Celulose pura, tá? E pelas caracterizações iniciais que ela fez, é uma grande quantidade de metilcelulose. Dependendo do tipo de fermentação que se faz com relação ao tipo de meio de cultura e também as etapas de branqueamento da membrana obtida, a gente pode obter membranas de celulose com diferentes características. E essas diferentes características normalmente vão definir as viabilidades de aplicação dessas membranas. Então, se ela for mais esbranquiçada, ela pode ser utilizada para aplicações têxteis. Se ela tiver maior cristalinidade, para resistência mecânica, ela pode ser utilizada para quando se precisa de filmes com maior resistência mecânica e também para a produção de nanoscristais. E quando ela apresentar maior possibilidade de retenção de água, ela também pode ser utilizada para aplicações médicas. Então, a celulose microbiana hoje ela tem diversas aplicabilidades, mas principalmente na área de saúde, como, por exemplo, na utilização de enxertos, substituição de vasos, também para tratamento de pessoas com queimaduras, então, como um curativo natural, porque ela mantém a umidade da pele, então tem já aplicações extremamente importantes. No entanto, para se ampliar a aplicação, mais estudos precisam ainda ser realizados. Eu trouxe aqui para vocês, porque como o tema é só meio de cultura, né? Então, eu trouxe para vocês esse gráfico que foi construído pelo Pedro, com relação ao levantamento que ele fez nos últimos 10 anos de publicação sobre celulose microbiana. Ele colocou ali celulose bacteriana, tá? Com relação aos meios de cultura utilizados. O que vocês podem observar? Que metade dos trabalhos consultados utilizam o meio HS, tá? Guardem essa informação que eu já vou apresentar o meio para vocês. Outra grande parte dos trabalhos utilizam meios que são compostos com resíduos, ou seja, meio HS modificado, e apenas uma pequena parte utilizam outros meios de cultura. Então, vocês veem que o trabalho nessa área ele está bem inicial. Muita coisa ainda precisa ser pesquisada para dar uma viabilidade de produção industrial da celulose bacteriana, para que seja possível outras aplicações biotecnológicas. Aí vocês podem estar se questionando, mas qual é o intuito de produzir celulose bacteriana? Bom, o intuito é a sustentabilidade, tá? Por quê? Porque quando a gente produz árvores, a gente tem que lembrar que é um monocultivo, algumas espécies utilizadas são questionadas pela área agronômica, uma vez que elas inibem o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies de plantas naquele local, o que acaba requerendo muito do solo. E a gente tem que lembrar que o solo é um ambiente vivo, se quer uma cultura microbiana diversificada para poder manter a fertilidade daquele solo. Então, mesmo que se faça manejo, a monocultura não é a condição ideal de conservação do solo. E, além disso, uma plantação normalmente demora 10 anos para que ela possa ser colhida. Então, se houvesse uma evolução na produção de celulose em bioreator, além da celulose poder ser aplicada em diversos segmentos industriais, nós teríamos também a produção em alta quantidade em pequenos espaços, onde se poderia reduzir custos de produção, além da utilização de rejeitos industriais. Então, sempre lembrando, valorização dos resíduos industriais para a gente tentar ter
a produção mais sustentável possível. Quanto menor o número de rejeitos que vão para o ambiente, mais sustentável a produção. Então, aqui, dentro do resumo, tem a apresentação dessa tabela. Então, quando ela for publicada, vocês podem ter acesso ao resumo, caso vocês tenham interesse, dos meios mais frequentemente utilizados. Os meios estão citados na terceira coluna. Então, o que a gente tem? Na primeira coluna, as referências. Na segunda coluna, as cepas utilizadas. Na terceira, os meios de cultura. Depois, a técnica utilizada no cultivo e também a eficiência de cada escolha ali que foi realizada. Deixa eu só fechar aqui, porque eu não estou tendo a ajuda da tela do meu computador. Então, o que vocês podem verificar aqui? Maior parte dos meios, meio HS, ou apenas o meio HS, ou substituído por resíduos industriais. E temos, no caso aqui da terceira linha, a chás adoçados, para quando são utilizados consórcio microbiano, que seria a kombucha. Outro aspecto bem interessante aqui para levantar, mas que não tem muito a ver com o tema da nossa aula, é que como é um processo aeróbio, então existem pesquisas que trabalham com a fermentação em estado estático, tá? Então, de forma estática, ou seja, sem agitação do meio, sem incorporação de oxigênio. Por quê? Porque essa é a reprodução da fermentação natural. E já tem alguns trabalhos que têm trabalhado com a agitação do meio, verificando acréscimo na produção devido à incorporação de oxigênio no meio. Então, é mais um aspecto que precisa ser melhor explorado, porque a gente lembra, o oxigênio, ele também entra como não necessariamente como um nutriente, mas como um cofator importante de elétrons para que esses nutrientes possam ser utilizados. Então, é algo que, sim, precisa ser levado em consideração quando nós estamos pensando na composição do meio. Então, se a gente pegar esse estudo de caso que eu estou trazendo para vocês e levantarmos quais são as necessidades da área, a gente vê que existe uma necessidade urgente do desenvolvimento de diversas pesquisas a respeito do melhoramento do meio que está sendo utilizado. Não no sentido de aumentar a produtividade, mas no sentido de encontrar substituintes ao meio. Então, o meio HS, ele na verdade é chamado de HS devido ao nome das pessoas que compuseram o meio pela primeira vez, lá em 1954. Foi modificado em 1960, mas é o que tem sido utilizado até hoje. E é um meio composto por glicose, peptona, extrato de levedura, fosfato de sódico, ácido cítrico, para ajuste de pH a 6, tá? Então, o que a gente percebe? Um meio rico. Então, como são componentes refinados, eles são de valor agregado muito alto. Então, apresenta, claro que é um meio bom, né? Porque ele apresenta uma alta quantidade de nutrientes e sais, como as fontes de nitrogênio, que são extremamente requeridas para a produção de celulose, além da da concentração de carbono utilizada no meio ser bastante alta, tá? No caso, é utilizada a glicose, e é considerado meio complexo. Então, os focos do estudo para minimização do custo de produção, para poder ampliar as possibilidades da utilização da celulose microbiana, seria minimizar o custo do meio de cultura concomitante com o aumento da produtividade. Tá? Por que eu estou falando celulose microbiana e não falo celulose bacteriana? Porque eu acredito que não somente cepas isoladas poderão ser utilizadas na produção de celulose, mas também a utilização de consórcios. Por que tu defende a utilização de consórcios, professora? Porque se eu imagino uma produção industrial, eu já imagino uma possibilidade, não estou dizendo que vai ocorrer, uma possibilidade de utilização de tanques abertos. Tanques abertos com cultura pura, bactéria, o risco de contaminação é muito alto. Então, a gente teria perda de produtividade. Agora, no consórcio microbiano, o consórcio se protege contra a contaminação de agentes externos. E aí a gente poderia pensar num sistema aberto, grande, com volume grande, onde a gente poderia ter minimizado a influência da contaminação. Então, por isso que eu utilizo a expressão celulose microbiana e não celulose bacteriana, como convencionalmente vem sendo utilizado, tá? Então, a maior parte dos trabalhos, eles visam a modificação do meio HS com relação à fonte de nitrogênio e também à fonte de carbono.
Agora, vamos só relembrar, antes de avançar nesse estudo, como que é o passo a passo do estudo nessa área, tá? Então, se a gente lembrar, todo estudo começa com a escolha do microorganismo. Lembrando que a gente vai no local onde tem as características que a gente deseja, faz o isolamento do microorganismo, utilizando as técnicas mais adequadas para que a gente tenha, dentro daquele pool microbiano que a gente isolou, microorganismos com as características desejáveis. E depois a gente já parte para a escolha do meio de cultivo. Se vocês pegarem os trabalhos da área, vocês vão ver que, em geral, os trabalhos comparam os resultados encontrados com a mesma cepa crescendo no meio HS. Por quê? Porque é o meio padrão utilizado na área. Então, a produtividade está sempre sendo comparada com HS. Se naquela condição, para aquele meio novo que eu estou produzindo, se ele produz mais ou menos do que produziria no meio HS, tá? Então, depois que foi utilizado o meio de cultivo, a gente vai para a escolha do bioreator. Essa escolha do bioreator está atrelado ali à questão da oxigenação, como eu falei para vocês. Vai ter inserção de oxigênio, vai ter agitação, o cultivo vai ser estático, sem adição de oxigênio, vai ser embatelada, vai ser contínuo. Então, como que a gente quais são os parâmetros do processo que podem ser modulados para aumentar essa produção. Depois que a gente modulou essa questão, aí a gente vai para a otimização do meio de cultivo ou do processo. Também tem um estudo que pode ser realizado, que é o tamanho inicial do inóculo, que influencia no tempo de fermentação, a taxa de oxigênio ideal, o uso de diferentes tipos de fermentação. Depois começa o aumento de escala e as possíveis aplicações do bioproduto formado, no caso que a gente está estudando, possíveis aplicações da celulose microbiana, que parte da caracterização do bioproduto. Que nesse caso trata-se de um polímero, né? Então as análises vão ser específicas para a área de polímeros. Então a gente vai ter análise de espectrometria, análise de raio-x, análise de infravermelho, espectrofotometria de infravermelho, de DSC, TGA. Então depende dependendo do produto, é o tipo de análises que costumam se realizar para a caracterização desse bioproduto. E a partir dos resultados dessa caracterização se define melhor a possibilidade de aplicação, tá? Com relação às fontes de carbono mais citadas na literatura para a substituição da glicose para o meio HS, o que já foi citado? O uso de sacarose, de dextrose, de xaropes diversos, de mel, de resíduos de melaço, como também de resíduos agroindustriais, incluindo resíduos de frutas. Como fonte alternativa de nitrogênio, os mais citados é a utilização de chás, resíduos de processamento de papel, do processamento de uva e também de efluentes e resíduos de laticínios. Então, como o primeiro trabalho para que a gente comece a compreender qual é a influência dessa modificação do meio para a obtenção do bioproduto, ou seja, o aumento da produtividade, como se faz para reduzir os custos do processo, eu trouxe esse trabalho de Machado e colaboradores. Só que antes eu trouxe o trabalho dele de 2016. Ele trabalha com essa cepa chamada Comagotebacter haeticus, onde ela foi isolada de um consórcio microbiano de kombucha, e ela foi obtida nesse trabalho com a utilização de chás, melado, parte do cultivo anterior. Então, como se faz a própria kombucha. E eles obtiveram, então, a celulose microbiana. Vocês podem ver que aqui no frasco ela está no final da fermentação. Aqui na placa de Petri, ela já está como ela se apresenta depois da etapa de branqueamento. Então, percebam que é uma celulose pura e com uma cor branca, que facilita a inserção em diversos processos. Então, eles fizeram a caracterização dessa celulose e isso aqui deu origem a um outro trabalho que foi publicado em 2018. Nesse trabalho, eles utilizaram a mesma cepa isolada no trabalho anterior, utilizando melaço de cana-de-açúcar como substituinte à glicose do meio HS, tá? Então, eles obtiveram
de rendimentos, redução do custo de produção, tá? Então, eles estimaram quanto seria a redução do custo do meio HS se a glicose fosse substituída por melaço de cana-de-açúcar. Então, haveria uma redução de 7,35% a 20,06% no custo, tá? O rendimento, em médio, foi de 4,01 gramas por litro, que normalmente é o rendimento médio do meio HS. E eles colocaram que houve destaque na utilização dessa substituição, não só pela fonte de carbono, mas também devido a outros nutrientes que estão disponíveis nesse substrato, que podem ter contribuído para o aumento da produtividade. Então, vou ter que ler aqui no computador, mas elucidando para vocês o que foi composto cada meio. Então, o que a gente tem aqui nessa figura? O rendimento em biomassa de celulose e o meio usado, tá? Então, a gente tem do F0 ao F6. O F0 é o meio HS. O F1 é o meio utilizando 50 gramas por litro de glicose. O F2 utilizou 40 gramas de glicose e 10 do melaço de cana. E assim sucessivamente. Então, ia reduzindo 10 gramas de glicose e adicionando mais 10 gramas por litro de melaço de cana. Então, o que a gente tem aqui? Que esses 3 meios aqui foram os que mais se destacaram, chamando a atenção, então, para o F3, que foi produzido com 30 gramas por litro de glicose mais 20 gramas por litro de melaço de cana-de-açúcar, tá? Quando houve uma redução, uma substituição total da glicose por melaço de cana, a gente percebe que a produtividade foi menor, que é aqui o F6, tá? Foi menor quando comparado ao meio padrão, que é o meio HS, obtido apenas com glicose. É claro que em termos de fermentação, a gente tem que levar em consideração sempre os custos. Então, o custo dessa redução vale a pena? Não vale, então opta por uma outra composição. Então, essa tabela aqui apresenta para vocês esses percentuais de redução. Então, começa com o custo médio do meio HS, e depois, com relação às substituições da glicose pelo melaço de cana, quanto por cento reduziu o valor do meio. Então, se o F6 tivesse apresentado uma alta produtividade, poderia se alcançar uma redução de 20% do custo do meio. Como foi o F3 ali, vamos dizer que não teve diferença estatística, que foi o que mais se destacou, ainda assim se tem uma redução de 10,53% do custo do meio, o que para uma aplicação industrial é considerado um resultado extremamente relevante. Agora eu vou apresentar um outro trabalho para vocês, onde foi utilizado também melaço de caldo de cana, só que ele foi tratado com ácido sulfúrico. Então, esse melaço de caldo de cana tratado, ele foi adicionado de sais e também de ácido cítrico para o cultivo de outra cepa, a Gluconobacter chilinus. Por que esse melaço ele foi hidrolisado com ácido sulfúrico? Para quebrar a sacarose em unidades de glicose e frutose, para quê? Para a economia da via metabólica do microorganismo. Porque assim, o microorganismo não precisava produzir invertase para a conversão da sacarose. Então, foi constatada, foi utilizado duas concentrações, então, desse melaço de cana hidrolisado. O cultivo foi feito 250 ml de meio num pH de 5,6, e o volume do inóculo foi de 10%, a incubação foi a 30 graus, e aqui estão os tempos que foram realizadas as análises. Então, se vocês olharem aqui na tabela, para as duas concentrações testadas, e a gente comparar aqui com a quarta coluna, onde apresenta o peso seco de celulose obtida, vocês vão ver que a menor concentração foi a que resultou na maior concentração de celulose em peso seco. Então, esse trabalho, ele pôde determinar qual foi não só a questão de rendimento, né, desse processo, mas qual é a concentração ideal dentro das concentrações testadas para se aumentar a produtividade. Então, a gente lembra lá da nossa aula de bioquímica, que não é uma relação direta, quanto maior a quantidade de substrato que eu estou demandando para o sistema, maior vai ser a minha produtividade. Não, existe
a questão do substrato limitante. Então, por isso que precisa ser testado. Também foi testado a utilização de resíduo seco de levedura de produção de cerveja, realizando pré-tratamento do licor misto para que ele pudesse ser utilizado com essa levedura para a produção de celulose microbiana. Então, foram testados 4 tipos de tratamento. No primeiro tratamento, esse licor foi tratado com hidróxido de sódio 0,1 molar a 50 graus em diferentes tempos. No segundo tratamento, o licor ele foi tratado com homogeneizador de alta velocidade de 15.000 RPM, também em diferentes tempos. No tratamento 3, esse licor foi tratado com uma ultrassom com potência supersônica de 500 watts, também em diferentes tempos. No tratamento 4, foi utilizado o micro-ondas com potência de 600 watts, tratado em diferentes tempos, e depois foi realizada uma hidrólise desses licores tratados a 121 graus por 20 minutos, sob condição ácida moderada, com pH de 2. Os meios foram testados de forma centrifugada e não centrifugada. Para aqueles que foram centrifugados, foi utilizado 4.000 G por 15 minutos, porque é um cálculo que se faz com relação ao tamanho do rotor, por isso que ele não está em RPM. E foi adicionado água esterilizada para aumentar o volume até completar 100 ml, como padronização, então, do experimento. O que vocês conseguem observar aqui no gráfico? Então, há o rendimento em gramas por litro de celulose obtida, e aqui estão representados por 1, 2, 3, 4 e 5, cada um dos tratamentos que foram realizados, inclusive no experimento 5, desculpa que meu cursor sumiu, no experimento 5 está sendo demonstrado para vocês o licor não tratado, para que se possa se comparar esse resultado do licor não tratado com os diferentes tratamentos que foram realizados. E ainda, como dado do gráfico, nós temos em azul o licor não centrifugado e em vermelho o material centrifugado. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o tratamento alcalino teve um destaque, tá? Mas o que mais se destacou foi o uso do ultrassom, tá? Então, o meio ultrassonicado, ele proporcionou o dobro de produtividade quando comparado, por exemplo, a produzida pelo meio convencionalmente utilizado. Então, isso pode ser devido à concentração de açúcares ideais do meio, que foi proporcionado devido ao método que foi utilizado para tratar o líquor. Claro que no artigo, primeiro, eles mostram a redução dos açúcares, para depois apresentar esse gráfico. Então, eu fiz o contrário, justamente para poder mostrar para vocês essa modificação. Então, aqui está apresentado os resultados dos diferentes tratamentos nessa questão da redução de açúcares. Estou dando continuidade? O que eu quero que vocês observem aqui nesse gráfico? Primeira coisa, quando a gente... os gráficos, eles estão ótimos, tá? Eles estão muito claros. O número de pontos de análises que foram realizadas estão muito adequadas. Eu só vou fazer uma consideração para vocês observarem quando vocês estiverem lendo um artigo, para que vocês não caiam em algum erro de interpretação. Então, se vocês verificarem no eixo Y, tem a redução da quantidade do rendimento de açúcar, tá? Então, se vocês olharem a escala das diferentes figuras, vocês vão ver que elas são escalas diferentes. Então, se vocês olharem rapidamente, vocês vão tirar interpretações erradas. Então, vocês precisam olhar qual é a escala. Então, o que a gente percebe? Que o pré-tratamento com a hidrólise alcalina comparado ao ultrassônico, eles têm unidades mais próximas entre si. E se a gente avaliar o pré-tratamento com micro-ondas e o pré-tratamento com homogeneizador de alta velocidade, eles também têm unidades mais próximas entre si.
E esses dois últimos foram os que menos renderam. Então, por isso que eu falei para vocês já anteriormente que a gente percebeu um determinado destaque ali para o tratamento alcalino, mas que o tratamento ultrassônico foi o que mais rendeu em termos percentuais, né? Então, claro que dependendo do tempo de tratamento que foi realizado, nós tivemos aqui diferentes rendimentos. Mas isso aqui provavelmente é o que responde à alta rentabilidade do processo em produção de celulose devido à disponibilidade, então, desses açúcares para o meio. Então, qual a contribuição desse trabalho para o meio científico? A utilização de um resíduo industrial, mas que precisa ainda ser tratado para disponibilização, para que os açúcares se tornem fermentescíveis, para que eles possam ser utilizados de forma mais rápida pelo microorganismo ou de forma mais eficiente, focado na produção do produto. Então, se o custo do processo contemplar, se o custo e a viabilidade do processo contemplar esse tratamento, então ele se torna viável para o uso industrial. Então, aqui, como última figura, está apresentado então o rendimento da produção de celulose utilizando o meio ultrassonicado em diferentes concentrações, onde a gente percebe que a concentração de 3% ela foi a que mais rendeu em termos de celulose. Então, sempre lembrando que a concentração do substrato ela influencia na quantidade de produto formado e que não existe uma relação direta quando a gente utiliza a maior concentração para a menor concentração de produto, uma vez que a gente percebe que aqui a menor obtenção de celulose foi para 1%, que foi a menor concentração, mas a segunda menor foi a maior concentração utilizada. Então, para vocês verem como que se dá essa influência da concentração da fonte de carbono na obtenção do bioproduto. Temos este outro trabalho aqui, que trabalhou com aproveitamento de resíduos. Eu coloquei agroindustriais porque ele envolve leite, mas na verdade no título é agroflorestais, tá? Na produção de celulose bacteriana de alto valor. Então esse trabalho, ele avaliou a utilização desses resíduos agroindustriais, como soro de leite, casca de uva, licor de polpa de papel e glicerol, que é da indústria petroquímica, tá? Obtidos por indústrias em Portugal, como meios de cultura para a produção da celulose bacteriana. Então, esses resíduos foram utilizados numa concentração de 20 gramas por litro no meio HS em substituição à glicose. Então, se utilizou o pH 6, conforme preconizado já pelo meio HS, antes de serem utilizados o meio de cultura de forma direta, eles foram suplementados com sais de fosfato, sulfato, potássio e também amônio. Então, durante o desenvolvimento desse trabalho, o que eles fizeram? Eles fizeram análise por cromatografia líquida para verificar, utilizando coluna de troca iônica, para verificar quais eram os açúcares presentes em cada um desses resíduos, porque eles queriam verificar como que se dava a substituição no BHS do próprio resíduo ou do açúcar encontrado nesse resíduo para saber qual era a influência da produtividade. Então, a produção da celulose microbiana foi realizada utilizando, então, esse meio substituído nessas condições que eu citei para vocês. Com relação à análise dos açúcares, já está apresentado aqui embaixo na tabela 1, tá? Então, quando eles utilizaram o resíduo da indústria de papel, o carboidrato mais abundante era a xilose. Quando eles utilizaram de uva, os carboidratos mais abundantes eram a galactose e a glicose. Quando foi utilizado o soro de queijo, o carboidrato mais abundante foi a lactose. E do óleo cru, desculpa, do glicerol cru, era o do glicerol. Então, essa característica foi utilizada para compor o meio HS, substituindo então a glicose por esses componentes ou pelos resíduos, ou ainda pelos resíduos diluídos, a fim de saber como é que seria a influência na produtividade. Então, aqui nós temos os primeiros resultados da comparação do uso do resíduo e da fonte de carbono. Então, eles testaram a substituição, lembrando, 20 gramas por litro no meio da cultura, quando se utilizava o açúcar isolado, tá? Xilose, glicose mais galactose, representava o resíduo de uva, a lactose, que representava o resíduo do soro de queijo,
e o glicerol, que representava o resíduo de glicerol. Voltando ali que eu não falei, a xilose, que representava o carboidrato presente no resíduo de papel. Então, o que a gente percebe? Quem mais se destacou? A utilização de glicose mais galactose e também a utilização do glicerol. Foram, então, dos meios testados que mais se destacaram na produção de celulose. Nessa tabela é colocado para vocês, então, o teste em termos de quantidade de celulose obtida em cada ensaio, com relação à utilização dos açúcares, aqui na primeira porção da tabela. Na segunda porção da tabela, da utilização dos resíduos na concentração de 20 gramas por litro. E na última porção da tabela, desses resíduos diluídos. Então, o que a gente percebe? Que quando foram utilizados os açúcares isolados, a produtividade ela foi maior do que quando os resíduos foram utilizados na concentração de 20 gramas por litro. E que houve um aumento para alguns deles, em termos de concentração de celulose obtida, quando esses resíduos foram utilizados de forma diluída. Então, o que a gente percebe? Que esses resíduos provavelmente terão que ser tratados para que eles possam fazer parte do meio HS, se o objetivo for aumento de produtividade. No final, foi testada a adição de nutrientes, porque lembram que eu já mostrei um trabalho para vocês anterior, em outra aula, a respeito da adição de nutrientes para alavancar essa produtividade. Então, aqui foi utilizado como controle, que é o que é a barrinha cinza mais escura, meio sem nenhuma suplementação, porque a gente precisa ter esse controle para saber se houve influência de adições. E daí foi testado na sequência a adição de extrato de levedura, sulfato de amônio mais bifosfato de potássio, extrato de levedura e bifosfato de potássio. Por quê? Porque é histórico também, nesses trabalhos de desenvolvimento de celulose bacteriana, que, em geral, a suplementação de nitrogênio no meio faz com que se aumente a produtividade de celulose. Então, esse estudo, o que ele verificou? Se vocês olharem aqui, ó, quando foi utilizado o glicerol, houve um aumento considerável na produtividade, que é a última barrinha aqui, quando foi utilizado extrato de levedura e bifosfato de potássio. Então, se fosse escolher um meio ideal, seria esse. E, inclusive, ele se destacou em detrimento do de uva, né, que tinha sido testado antes, que era a associação de dois açúcares. Nós temos aqui também o trabalho de Fã e colaboradores, que trabalhou com a produção de produção de nanocelulose a partir de resíduos industriais, que eram casca de frutas cítricas e também do bagaço, utilizando a Comagotebacter chilinus. Elas foram tratadas enzimaticamente justamente para disponibilização dos carboidratos. O meio foi preparado utilizando o resíduo tratado diluído, adicionado de peptone, extrato de levedura e etanol, em concentrações mais baixas que as utilizadas convencionalmente, e a cepa foi utilizada para a produção de celulose. E o que eles obtiveram como resultado? Um acréscimo de 31,6% da adição desse resíduo de bagaço e casca de laranja quando comparado ao meio HS, ou seja, mais um resultado promissor na substituição de resíduos naturais para a produção de celulose bacteriana. Então, espero que vocês tenham compreendido o que eu gostaria de passar para vocês hoje, porque eu trouxe um estudo de caso de como se faz um estudo passo a passo, para o início do estudo, né, para a investigação de diferentes meios de cultura naturais para a substituição daquele meio padrão fechado que é utilizado há muitos anos, justamente com o objetivo de reduzir custos, mas sem perder produtividade. Então, todos esses trabalhos que apresentaram aumento de produtividade são trabalhos promissores que precisam ser melhor investigados e otimizados para verificar se é possível melhorar ainda mais os resultados obtidos nesses estudos preliminares, tá bom? Então, sempre no final eu deixo para vocês as referências das figuras e, neste caso, eu também deixei a referência de alguns dos artigos utilizados. E depois vocês podem ter acesso ao nosso resumo e, tendo alguma curiosidade a respeito dessa área, claro, tem mais referências
que eu poderia passar para vocês. Um abraço, tudo de bom, fiquem bem.